Olá, amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje trago com muita alegria a história de um grande mártir da nossa igreja chamado Miguel Pró. Ele ainda é beato, mas está rumo ao caminho da santidade dos altares. Vamos lá. Dos mártires daqueles dias, nenhum chamou tanta atenção do público mexicano e no resto do mundo como o jesuíta Miguel Pró, ou melhor, Miguel Agustín Pró. Pró foi morto em um pelotão de fuzilamento em frente das câmeras dos jornais que o governo trouxera para gravar o que esperava ser o constrangedor espetáculo de um padre implorando por misericórdia. Foi uma das primeiras tentativas modernas de usar a mídia para a manipulação da opinião pública com propósito antirreligioso. Mas ao invés de vacilar, Pró demonstrou grande dignidade, pedindo apenas a permissão de rezar antes de morrer. Após alguns minutos de prece, levantou-se, ergueu seus braços em forma de cruz, uma tradicional posição de oração mexicana, e com voz firme, nem desafiante, nem desesperada, entoou de forma comovente palavras que desde então se tornou famosas: Viva Cristo Rei! Longe de ser um triunfo da propaganda para o governo, as fotografias da execução de Pró tornaram-se objeto de devoção católica no México e de constrangimento do governo por todo o mundo. Oficiais tentaram suprimir sua circulação, declarando a mera posse de tais fotos um ato de traição, mas não tiveram sucesso. As fotos que reproduzem estão entre as que os oficiais não conseguiram destruir. Constitui como se observasse eloquente documento, já das crueldades do anticlericalismo liberal, já do alto valor dos católicos mexicanos, fiéis e clérigos, que não se furtaram a testemunhar a fé católica com o sangue, quando Nosso Senhor assim o quis. As imagens que contém nas fotos devemos guardar no coração. Em uma das figuras mostra Pró tirada após sua morte. Em novembro de 1927, às vésperas de seu fuzilamento, Miguel Pró foi morto em traios civis. Conforme a ultrajante legislação da época, não era lícito um padre morrer com o uso da batina em público. Sim, Pró caminho para o fuzilamento. Condenado ao fuzilamento sem nem sequer ser beneficiado de um julgamento, Pró caminha para a morte, certa, portando apenas um crucifixo e um rosário, e faz seu último pedido. Pede para rezar, enquanto o esquadrão de fuzilamento aguarda. Pró ajoelha-se, beija o crucifixo e reza. E reza assim, na seguinte forma: tende misericórdia deles. Estende os braços em cruz, reza por seus algozes. Ele reza dizendo assim, nas palavras portuguesas: Deus meu, tende misericórdia deles. Deus meu, abençoai-lhes. Senhor, tu sabes que sou inocente. Com todo o meu coração, perdoa meus inimigos. E, exclamando, gritou: Viva Cristo Rei! O pelotão dispara. Ouve-se ainda as últimas palavras de Pró, firmes, devotas: Viva Cristo Rei! Eis o brado dos cristeiros. Futuramente, o exército calista cortaria a língua dos mártires para que ao morrer não confessasse Cristo. Foi-lhe dado um tiro de misericórdia. Pró cai, mas não morre. Um soldado aproxima-se e dá o último tiro, o tiro de misericórdia. Podemos dizer que Padre Pró morro, mas Deus não morre, diz ele. Não muito antes, um amigo, o engenheiro Jorge Nunes Prida, havia lhe perguntado o que faria se fosse sentenciado à morte. Respondeu-lhe o bravo padre que 3 coisas haveria de fazer. Em primeiro lugar, ajoelhar-se, fazendo um ato de contrição. Em segundo, ergueria os braços em cruz para receber os tiros. Em terceiro, gritaria: Viva o Cristo Rei! Com a graça de Deus, cumpriu tudo quanto disse. Apesar do risco que corriam, muitos afluíram a ver o funeral aos gritos de Viva Cristo Rei. Eis toda a coragem e piedade dos católicos mexicanos. Miguel Agustín Pró
foi beatificado pelo Papa João Paulo II na manhã do dia 25 de setembro de 1988. Agora eu vou trazer algumas histórias do Padre Pró. Quis a providência que aquele mesmo padre cujo martírio tão publicamente se estampou tivesse sua formação no segredo da clandestinidade. Tratava-se então do governo do presidente Plutarco Elias Calles, o Nero do México. E nossa história começa justamente em julho de 1926, quando o Pró regressava do exterior, mergulhando numa crise que resultaria no fuzilamento de 160 padres. De fato, poucas semanas após sua chegada, publicou-se um decreto oficial que proibia todo o culto público e sujeitava todos os padres à prisão. Um padre biógrafo descreve o padre jesuíta da seguinte forma: toda a ordem religiosa foi dissolvida, todas as escolas católicas secularizadas, o que significa que na realidade tornaram-se ateístas nelas. Nenhuma menção a Deus era tolerada, crucifixos foram arrancados das paredes e as estátuas destruídas. Em seguida, para eliminar toda a propaganda católica, todas as editoras religiosas foram tomadas. Padre Pró não poderia ter escolhido melhor hora para retornar. O embaixador russo Stanislas Petkovsky garantiu a Calles que suas políticas anticlericais estavam em perfeito acordo com os métodos comunistas e desejou a ele todo sucesso. Ademais, para manter os métodos comunistas de vigilância, o ditador pró-comunista empregou 10.000 agentes do governo, quase todos estrangeiros, para investigar o povo e assegurar que as novas leis fossem obedecidas. Onde tal nação empobrecida conseguiu dinheiro para pagar essa violenta Gestapo, continua o mistério. Mais incriminador para nosso país é o fato de que Washington esteve vendendo armas a crédito ao general Obregon, sem as quais nem ele nem Calles teriam conseguido sustentar suas sangrentas campanhas. Igualmente é estranho o fato da imprensa dos Estados Unidos jamais ter publicado uma única notícia ao povo americano sobre o que estava realmente ocorrendo na república vizinha. Não obstante, o perigo não foi suficiente para deter o valente padre, continua o biógrafo. Então, dificilmente com qualquer descanso, o convalescente padre atirou-se em um extremamente árduo apostolado. Ele passava praticamente todo dia no confessionário na igreja jesuíta do local, confortando, aconselhando e repreendendo e absolvendo das 5 da manhã até as 11 e depois novamente das 3:30 da tarde até 8 horas da noite, em acréscimo, dadas as instruções e sermões. Recebia visitantes que desejavam consultá-lo sobre problemas no casamento e outras dificuldades, até a data do fechamento das igrejas. De todos seus deveres, o duro labor do confessionário era o que mais exigia de sua fraca saúde. 2 vezes desmaiou e teve de ser carregado para fora. Vem então o triste dia que nenhum dos fiéis do México jamais esquecerá. Era o dia 31 de julho de 1926. Neste dia, a Santa Missa foi pela última vez oferecida publicamente. Todos se apressaram para receber em suas paróquias a vida de suas almas na Santa Comunhão. Essa foi a última vez que Padre Pró celebrou missa em uma igreja. A partir de então, a igreja no México se tornaria clandestina, ou como o autor colocou, a antiga igreja das catacumbas reviveu em República Ocidental moderna, e o México faria muitos mártires. E quando horríveis martírios ocorriam, Padre Pró estava ocupado, organizando a contra-revolução, bem no coração da capital. Primeiro, ele estabeleceu estações eucarísticas por toda a cidade. Estas estações eram casas de católicos de confiança, às quais ele ia determinados dias distribuir a Santa Comunhão e possivelmente dizer a missa, por conta própria. Distribuiu uma média de 300 comunhões por dia. Também organizou uma companhia de 300 homens para percorrer toda a cidade e seus subúrbios como instrutores religiosos. Graças a essas instruções, jovens e velhos conservaram sua fé muito viva. Estas aulas também se provaram um substituto para as escolas, que normalmente teriam promovido educação religiosa para as crianças. Constantemente abordado por policiais, Pró
detido e preso 2 vezes antes de ser sentenciado à morte, foi somente graças a uma coragem incomum, aliada a uma enorme presença de espírito, que Pro conseguiu levar a cabo seu apostolado na clandestinidade com tamanhos resultados. As peripécias do padre, muitos gigas de filmes policiais, levaram a considerá-lo o mais simpático dos mártires modernos. Uma vez, ao aproximar-se de um determinado local, percebeu que estava cercado por policiais. Evitando demonstrar medo ao retirar-se dele e procurando não expor ninguém ao perigo, fez ao longe um movimento como de quem apresenta o distintivo. Informou: há um padre escondido ali dentro. Pensando que se tratava de um agente à paisana, os detetives deixaram-no passar. Uma vez dentro, cumpriu seus deveres sacerdotais e saiu saudando a sentinela. Noutra ocasião, sabia que 2 agentes o vigiavam. Ao deparar-se com uma senhora católica que conhecia da missa, aproximou-se dela e ordenou que agisse como se fora sua noiva. Tomou-lhe o braço, ele vestiu-se como civil e assim logrou escapar dos agentes. Claro, ele beijou a senhora, mas logo se confessou. Um dia, enquanto seguia a viagem em um táxi, deu-se conta de que a polícia lhe seguia em outro automóvel. Ordenou ao chofer: siga a viagem sem deter-se, que vou lançar-me na rua. Abriu a porta do táxi e assim fez. Quando a polícia percebeu, Pro já estava longe. Fotografias do período mostram em vários disfarces. Organizou retiros para diversos grupos. Como trabalhadores, usava suspensórios e capacete. Ele parecia um motorista em uma reunião de motoristas, um mecânico entre mecânicos. Por meio de vários subterfúgios, conseguiu ouvir confissões, mesmo nas cadeias. Ele aconselhava os que se preparavam para oradores públicos em defesa da igreja, sobre como moldar a opinião pública. Estava o padre Pro em um grande edifício, presidindo uma reunião com os moços da ação católica, quando subitamente a polícia surgiu rodeando o edifício. O padre teve de esconder-se num armário. Momentos depois, entrou no salão o coronel portando 2 pistolas. Onde está o padre Pro? Os moços disseram que não sabiam. Tenho 1 minuto para dizer-me onde está esse padre. Eu matarei a todos. Neste instante, sentiu o coronel um cano frio de arma tocar-lhe a nuca. Era o padre Pro, que havia saído do armário. Solte essas pistolas, ou morre. O coronel deixou cair as armas no chão e essas foram recolhidas pelos moços. Agora fujam vocês, gritou Pro aos moços, que saíram apressadamente buscando esconderijo. Logo disse o padre em tom picaresco: agora vire-se, senhor coronel, vire-se para ver que coisa o desarmei. O coronel deu meia volta e, para sua humilhação, viu que o padre lhe apontava a ponta de uma garrafa vazia. Com uma simples garrafa desarmava o coronel, em fúria, com 2 pistolas carregadas. Todos esses eventos, somados ao sucesso de seu epistolado, o transformaram no inimigo número 1 do governo Calixto. Logo após, receberia mandato de prisão e seria levado à morte. Bom, meus amigos e amigas, essa é a história do beato da nossa igreja. Ele ainda não foi canonizado, mas para muitos é um grande santo, com seu grande testemunho de fé. Oremos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, como também do beato Miguel Pro, para que ele venha em nosso socorro nos momentos do nosso martírio, diante da pandemia e de todas as situações que nos assolam. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Miguel Pro, rogai por nós. Beato Miguel Pro, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Um grande abraço.